gente mal saiu da crise do coronavírus e já tá havendo rumores de que vai vir uma crise ainda pior, uma crise que vai movimentar todas as economias do mundo, inclusive com possibilidade do dólar acabar. Mas será que todos esses rumores são verdadeiros? Será que eles são reais? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Salve! Bem-vindos a mais um vídeo! E o vídeo de hoje com um tom um pouco mais sério, porque envolve a possibilidade de uma crise, que inclusive está sendo defendida por grandes especialistas de que vai acontecer, com especial enfoque no Robert Kiyosaki, e é isso que a gente vai tentar entender no vídeo de hoje. Qual é o racional por trás de tudo que ele está falando aí nas redes sociais e se realmente há a possibilidade dessa grande crise, desse grande reset mundial. Como eu já disse, a teoria por trás da grande crise mundial vem de Robert Kiyosaki. Ele é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, que é o maior best-seller em finanças pessoais, com mais de 30 milhões de cópias vendidas. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro, vou estar deixando aqui no card. Vocês sabem que Robert Kiyosaki é um cara que é um grande empreendedor, principalmente do ramo imobiliário, já tendo acumulado mais de 6.500 imóveis. Além disso, ele é um dos responsáveis, dos poucos responsáveis por identificar a crise do subprime de 2008, que atingiu o mundo todo. Então o cara não é pouca bosta, né? É por isso que a opinião pessoal dele, como especialista, deve ser levada em consideração por nós, meros mortais. E se você quiser entender mais sobre a crise de 2008, caso lhe interesse, eu lhe indico o filme A Grande Aposta, que está disponível no Amazon Prime Video, que é apenas R$ 9,90 por mês. Vamos entender então essa teoria do Robert Kiyosaki. Primeiro ponto, ele se baseia, ao dizer que o dólar vai acabar e que vai haver uma grande crise mundial, em dois conceitos básicos, que são da flexibilização quantitativa, que é um nominho difícil para dizer impressão de moeda descontrolada, e um outro conceito é o fim ou abandono do padrão ouro. Para o Robert Kiyosaki, você precisa entender como o dinheiro é feito. O dinheiro nada mais é hoje do que algo baseado na confiança dos governos mundiais, e que o dinheiro não passa de dívida, impostos e crédito. Esses conceitos parecem muito difíceis agora de início, mas vamos lá destrinchá-los e tentar deixar bem fácil para você entender. Vamos começar com o fim do padrão ouro. O que é esse negócio? Antes de 1944, quando ocorreu a conferência de Bretton Woods, que resultou num acordo de 45 países, o dinheiro, o dólar principalmente, era lastreado, ou seja, garantido no ouro. E desde a Roma Antiga, o dinheiro era lastreado nos metais preciosos e foi assim até 1944. O que estava acontecendo para que fosse abandonado o padrão ouro? O dólar, que deveria ser lastreado no ouro, então para cada dólar tinha que ter um ouro correspondente, ele estava cada vez mais sendo imprimido pelo governo, no caso, o Banco Central Americano, Fed. Isso foi gerando uma aceleração de papel moeda em descompasso com o ouro, que é escasso. Portanto, passou-se a ver a necessidade de abandonar o ouro como um lastro e assim dar poder aos governos de criar o dinheiro a partir do nada, lastreado basicamente na confiança dos governos. Por isso foi criada a moeda fiduciária. Fidúcia significa confiança. Logo, o dinheiro passou a ter apenas valor psicológico. Dessa forma, o que o dinheiro vale? Ele vale o que você entende que ele vale. Nada mais. Ele não está garantido por nada. E foi com essa conferência de Bretton Woods e o seu acordo que o dólar passou a ser a moeda mundial. Uma moeda que passou a ser a reserva de muitos países, tanto que hoje, como aponta Robert Kiyosaki, mais de 70% das reservas de dinheiro que os países têm está em dólar americano. Percebe a importância dessa moeda e por que a gente é tão dependente dela? E o Fed e o governo americano, sabedores disso, obviamente que expandiriam a sua hegemonia por meio da impressão de dinheiro cada vez mais descontrolada a fim de manter o seu poderio econômico no mundo inteiro. Só que é aí que começa todo o problema. O fato de um governo ter o poder de imprimir dinheiro, isso leva a gente ao próximo conceito, que é o da flexibilização quantitativa. Vamos a ele. Como eu já disse, flexibilização quantitativa é só um nominho difícil que o governo quer que você entenda como difícil só para você não entender bem o que está acontecendo.
é a impressão desmedida do dinheiro. Mas entenda uma coisa, o governo ele não simplesmente imprime dinheiro, ele também o faz, mas ele se vale de mecanismos mais sofisticados para imprimir dinheiro. E o principal deles é o corte da taxa de juros, ou a compra de títulos públicos, que ele tira esses títulos das mãos dos bancos e isso também promove uma maior injeção de liquidez no mercado, ou seja, mais dinheiro em circulação na mão das pessoas e das empresas. Só que há um grande problema em você simplesmente imprimir dinheiro sem que não haja um aumento correspondente da produtividade. Ora, do que adianta eu simplesmente criar mais notas de R$100 ou de $100 sem que haja mais 100 sacas de soja correspondente, sem que haja mais gado acompanhando todo esse dinheiro? Olha, o dinheiro ele não vale nada por si só. O dinheiro é só um meio para eu chegar à mercadoria, ao serviço. Você quando ganha dinheiro, você não quer o dinheiro, você quer o que o dinheiro pode comprar. Por isso, imprimir dinheiro sem uma produção correspondente, isso gera algo que a gente teme muito, que é a inflação e, no pior das hipóteses, a hiperinflação. Deixa eu aqui te trazer um dado interessante dos problemas que são gerados por essa impressão desmedida de dinheiro. De 1913 até 2018, o dólar, por incrível que pareça, perdeu mais de 95% do seu valor. O que isso significa? Que o dólar lá de 2013, por exemplo, $100, hoje, esses mesmos $100, eles compram o mesmo que $5 da época. Percebe como o dólar está perdendo valor? Isso aconteceu com o real e aconteceu com várias moedas antes do real e com várias moedas do mundo. Para você ter uma ideia, a história já nos mostrou vários exemplos catastróficos da impressão descontrolada da moeda. Eu vou te dar apenas 2 exemplos. Após a Primeira Guerra Mundial, com a República de Weimar, que é a Alemanha antiga, vamos simplificar assim, a impressão de dinheiro era tanta porque tinha que pagar todos os custos da guerra, a compensação bélica, que eles carregavam dinheiro aos montes em objetos que pareciam carroça, sabe? Agora, indo para um outro lado do mundo, na África, no Zimbábue, na década de 80, eles chegaram a imprimir notas de 100 trilhões, que valiam apenas R$1,50, por incrível que pareça. A Venezuela é um grande exemplo atual, tanto que tem aquele meme de que é mais barato o dinheiro ser usado como papel higiênico do que o próprio papel higiênico. O negócio é feio. Aqui no Brasil mesmo, a gente já experimentou, infelizmente, um cenário de hiperinflação, chegando a mais de 80% no ano. Tanto que as pessoas, elas recebiam seus salários e corriam para o supermercado para comprar o produto que precisava no mês, senão o preço logo aumentaria, às vezes no mesmo dia. Um pão, por exemplo, alterava-se o preço no mesmo dia. Um cenário maluco. Tanto que você se lembra que as moedas anteriores, cruzeiro, cruzado, valiam muito, mas na verdade não valiam nada porque era pura inflação. O próprio presidente Sarney tentou implantar medidas de congelamento de preços. Parece uma ideia incrível. Ah, Luan, se os preços estão aumentando, é só o governo ir lá e limitar os preços. Só que você precisa entender que para que um produto chegue lá no supermercado, ele passa por um produtor rural, você não concorda? Que é lá o começo de tudo, ou a indústria no mínimo. Só que a indústria e o produtor rural, eles precisam adquirir insumos para produzir a mercadoria. E esses insumos muitas vezes são importados ou adquiridos de terceiros, obviamente. Só que esses terceiros e essas importações, elas não se importam com o congelamento de preços, de modo que eles vão colocar o preço que é o preço de mercado. Dessa forma, não há como você obrigar que um agricultor ou que uma indústria pratique determinado preço. Isso é impossível. Só o mercado dita o preço. Desse modo, o que o Sarney acabou gerando no país foi justamente muito prejuízo aos produtores rurais. Então isso é uma medida completamente descabida. É igual aquela ideia do Boulos de que para você ter mais aposentadoria, você tem que fazer mais concurso público. Sabe por que a previdência do serviço público se torna deficitária? Porque não se faz concursos. Stonks. Mais um dado interessante é que nessa época de hiperinflação surgiu aquele costume, sabe? De, eu recebi meu salário, eu tenho que fazer a compra do mês. A sua avó, pode reparar, ela falava, filho, faz a compra do mês inteiro, porque daí
vai ter carne pro mês inteiro, produto o mês inteiro, você não precisa ficar voltando no mercado. Só que na verdade ela está agindo de forma inconsciente. Esse é um costume gerado por causa do medo da hiperinflação, porque como eu disse, os preços se alteravam diariamente. Você já começa a perceber aí, meu amigo, que o mais prejudicado com a inflação e a hiperinflação é quem? A classe mais pobre e a classe média. Por quê? Porque o rico, ele é empresário. O empresário, ele repassa o aumento do preço para o consumidor final. Ele sempre vai repassar o preço. Além disso, quem que recebe dinheiro logo que ele é impresso? O aposentado e pensionista e o funcionário público, porque essas pessoas recebem o dinheiro diretamente do governo. Então, quando o governo imprime dinheiro, vai diretamente para eles, e aí eles recebem esse dinheiro, vão lá, fazem as compras, o preço acaba inflacionando e a pessoa mais pobre, que realmente produz, acaba tendo que comprar o produto ou serviço já com um preço mais caro. Dessa forma, a inflação favorece apenas aquelas pessoas que estão inativas e não produzem, ou os ricos. Não há outra opção. O pobre sempre sai perdendo e ainda assim, os governos e os bancos centrais continuam com essas medidas populistas de injetar dinheiro na economia, gerando hiperinflação. E aí você pode se perguntar, e nos Estados Unidos, como é que está sendo tocada a economia? Justamente por medidas populistas de impressão de dinheiro. Então, se você fazer uma pesquisa rápida, você vai ver o Biden aprovou um pacote trilionário de estímulos na economia, injetando mais liquidez. Recentemente, manteve a taxa de juros na casa dos 0,25%, uma das mínimas históricas do Fed. Só que, por outro lado, a gente verifica que a inflação nos Estados Unidos tem batido recordes. Acumulou em junho quase 6%. Se você fizer uma comparação com o IPCA, que é o índice inflacionário do Brasil, você vai ver que os Estados Unidos estão batendo a inflação do Brasil. Estão ali pau a pau. Você já viu isso acontecer? O Brasil tem a mesma inflação dos Estados Unidos? Isso é muito raro e preocupante, porque geralmente o dólar ele se inflaciona num ritmo menos acelerado que o real, tanto que o real se desvalorizou muito em relação ao dólar. Ainda assim, a inflação dos dois países tem sido bastante semelhantes, por conta das medidas do governo Biden de deixar a taxa de juros na mínima histórica. Então, o cenário que a gente tem hoje é o seguinte: taxa de juros nos Estados Unidos nas mínimas históricas, inflação descontrolada e ainda assim o Fed e o governo dos Estados Unidos dizendo que é tudo temporário. E a gente sabe que isso não é verdade. Basta olhar para a história e eu te trouxe alguns exemplos aqui de que a impressão de dinheiro gera hiperinflação, que gera pobreza e gera crise econômica. O mais engraçado é que a história nos mostra tudo isso e os governos tendem a repetir. Por que isso acontece, você pode me perguntar? Porque os governos só pensam nas suas eleições. Eles não querem tirar o dinheiro da economia, porque aí o problema vai ser do governo deles quando a crise chegar. Eles ficam passando esse problema para frente. E, paralelamente, o que eles fazem? Medidas assistencialistas, como nosso governo brasileiro também tem feito aí para tentar conter os efeitos negativos do coronavírus, que é aumentar a Bolsa Família, fez auxílio emergencial. Eu não vou entrar no mérito dessas medidas assistencialistas, mas é tudo consequência do cenário inflacionário, e isso vai sendo feito até que a bolha estoura em determinado governo que não teve muita sorte, né? Outra coisa que você pode reparar, que a inflação está chegando com força, são os próprios produtos das prateleiras do supermercado. Hoje, se você for lá pegar uma barra de chocolate, você vai ver que ela tem o mesmo preço da barra de chocolate de 10 anos atrás, só que e a quantidade? Pode reparar, antes você não conseguia comer uma barra de chocolate inteira, a não ser que você fosse bem fã de chocolate. Hoje, tá muito fácil, porque tá fino e pequeno. O que as empresas estão fazendo? Para elas não ser vistas assim como malvadonas, que só querem lucrar, e assim aumentar o preço dos seus produtos, elas têm feito de uma forma velada, diminuindo a quantidade da embalagem. Por quê? Inflação de novo. Diante de tudo isso, você percebe o perigo que é a moeda estar nas mãos de um governo? Infelizmente, todas as moedas fiduciárias estão no controle de um governo, de um político. É por isso que a flexibilização quantitativa ou impressão de dinheiro tende a ser catastrófica e ainda assim é repetida o tempo inteiro, e é o que está acontecendo hoje, e é por isso que o Robert Kiyosaki entende que uma crise mundial das piores que a gente já viu no século vai explodir em algum momento próximo.
Se você fizer uma pesquisa rápida hoje na internet e procurar vídeos do Kiyosaki, você vai ver que ele está dizendo: não faz o menor sentido os preços como estão hoje. Eu fui participar de um leilão de um imóvel com meus sócios e o bem acabou sendo arrematado por mais de 34 milhões de dólares, sendo que eu queria comprar por no máximo 32. Os preços atuais não estão de acordo com a realidade. As ações de empresas de tecnologia estão extremamente inflacionadas e a gente já viu isso com a crise dos anos 2000 que explodiu com a queda das Torres Gêmeas, mas o grande motivo foi a bolha das empresas de tecnologia, a bolha.com. E aí ele tem nos alertado quais medidas devem ser praticadas pelo investidor e por todo mundo para se proteger dessa crise que está por vir. E o que ele tem feito? Ele tem comprado ouro e prata. Por que ele tem feito isso? Porque metais preciosos são escassos. Você não consegue minerar metais preciosos o tempo inteiro. São recursos da natureza bastante raros. Por isso são valiosos, mesmo que sejam usados muitas vezes como adorno. Outro ativo que ele está dizendo para comprar e que ele está aguardando para comprar é justamente o Bitcoin. Ele está aguardando uma queda forte no preço do Bitcoin para poder entrar na criptomoeda. E por que ele quer fazer isso? Porque além da escassez, como os metais preciosos, não há controle governamental, tanto no ouro, na prata e no Bitcoin. E isso para ele é muito importante, porque como ele fala, eu simplesmente não confio no governo, porque a história tem mostrado que o governo sempre destrói a economia. Ele primeiro coloca uma roupagem de que a economia está indo muito bem, como hoje aparenta nos Estados Unidos, quando por trás uma bolha está crescendo e prestes a estourar, como sempre acontece nos ciclos de crise. E lembrando, o Robert Kiyosaki identificou a crise de 2008. Será que ele vai acertar dessa vez? A teoria dele, pelo menos, faz todo sentido. Ok, e qual que é a nossa opinião pessoal aqui no canal? É fato que os Estados Unidos têm enfrentado um cenário de inflação bastante significativa, que o Fed não tem agido de forma a conter a inflação, que os preços das ações de tecnologia estão sendo inflacionados, não só lá nos Estados Unidos como no Brasil. Recentemente a gente viu o IPO da Traders Club, uma empresa que não lucra nem 20 milhões de reais por ano, sendo cotada a 4 bilhões de reais. E é fato também que o dólar, como é moeda mundial, que corresponde a mais de 70% das reservas mundiais e que tem perdido mais de 95% do seu valor, isso representa um risco de crise iminente, porque esses 5% restantes, uma hora, vão findar. Logo, não é algo conspiratório ou muito remoto pensar que o dólar uma hora realmente vai acabar. E o que vai vir no lugar para substituir? Tem gente que está falando da moeda chinesa, o que eu acho que não é plausível, já que a moeda chinesa corresponde a apenas 2,5% da reserva mundial, mas o outro lado que eu entendo bastante plausível é o Bitcoin, cujo valor é dado pelos indivíduos e não pelo governo. Por isso, o que a gente acha que tem que ser feito? Lembrando que aqui a gente não dá recomendação de investimento. Você deve produzir caixa, você tem que ter uma parte do seu patrimônio em caixa, que não é a reserva de emergência. A reserva de emergência é para sua sobrevivência em situações de emergência. O caixa, ele é uma espécie de hedge que serve como uma reserva de oportunidade para você comprar bons ativos que estejam descontados. Você ter a maior posição do seu dinheiro não em dinheiro, que o caixa tem que ser uma parcela pequena, cerca de 20%, e a outra parte investida em ações que não sejam de tecnologia, porque estão inflacionadas, mas sejam ações que pagam bons dividendos, ativos que realmente geram renda para você. E assim você esteja cada vez mais recebendo renda, potencializando o seu caixa, potencializando esses ativos geradores de renda, e quando a crise chegar você vai estar preparado. Só que você precisa estar posicionado nesses ativos e não sair vendendo agora, porque a gente nunca sabe quando uma crise pode chegar. Ela pode levar anos para chegar e você pode perder muito dinheiro nesse espaço de tempo. Só que cautela também no caixa, não tenha tanto caixa, porque inflação significa que o seu dinheiro está perdendo valor. E se você deixar muito dinheiro na forma de moeda fiduciária, logo você está perdendo dinheiro. Então cuidado com isso também. Olha, eu só quero deixar claro aqui que eu não sou alarmista, que eu não quero ficar aqui supondo cenários catastróficos, só que crises econômicas são situações reais que acontecem ao longo do tempo. A cada 10 anos mais ou menos vem uma crise econômica. E essa é uma crise bem plausível. Se você pegar hoje o índice Warren Buffett, que compara o PIB norte-americano com as empresas listadas na bolsa norte-americana, você vai verificar uma grande disparidade,
porque os preços da bolsa americana estão muito inflacionados, o S&P não para de renovar máximas históricas, então tudo leva a crer que em algum momento a crise vai chegar e ela não vai se recuperar tão rápido quanto a crise do coronavírus, porque a crise do coronavírus foi muito mais psicológica do que real. Eu só quero aqui te trazer todas as informações para que você se prepare muito bem, para que você não fique amedrontado, porque o medo vem do desconhecimento. E é claro, eu não sou nenhum economista, você que deve tirar suas próprias conclusões. Estou apenas aqui trazendo para você algumas informações relevantes que estão sendo difundidas pelo Robert Kiyosaki. Bom, se você gostou do vídeo, eu peço aí que você clique no botão de gostei e não deixa de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos. Ativa também o sininho aí, senão o YouTube não vai te recomendar vídeos novos. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!